E aí, minha gente, vamos lá porque estamos chegando, trazendo mais um episódio especial aqui no Petrocast. Olha, o que a gente tem preparado de conteúdo para vocês não é brincadeira, viu? Então aproveita, já vai seguindo a gente, se inscreve no nosso canal, clica aí no joinha, compartilha para todo mundo, espalha nosso conteúdo. Temos uma playlist gigante aí para você maratonar aqui no Petrocast, tá bom? Segue a gente nas redes sociais também. Estamos lá no Instagram, Petrocast Oficial por lá. O resto, Deezer, Spotify, TikTok, é tudo Petrocast, tá bom? E aqui também no YouTube. E importante que quem está inscrito no canal ativa as notificações para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e incentivar a gente a gravar cada vez mais. E sempre que a gente postar alguma coisa, você recebe uma notificação para você acompanhar. É isso, que bom que a gente está aqui de volta e hoje com um episódio de milhões. Hoje, finalmente a gente encontrou uma agenda. Em meio a tantas férias. A tantas férias, a tantas praias. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Todo mundo estava pedindo no nosso podcast. A gente deixou uma caixinha de perguntas com sugestões. E o pessoal quer ele aqui no podcast para a gente conhecer ele de uma forma diferente. Afinal, a gente ouve muito falar sobre ele no mundo político. Mas quem é ele fora da política, né? Então a gente vai falar sobre tudo hoje aqui no Petrocast. Ele já foi prefeito de Petrolina por 2 vezes. É o esposo da Lara Sec, pai do Miguelzinho e do Gabrielzinho. Nós estamos falando de Miguel Coelho, o galeguinho mais famoso do Vale. Que é isso. Bem-vindo. Bem-vindo, Miguel. Bem-vindo. Obrigado, boa noite, Adriana. Boa noite, Davi, todos aí que estão... Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Depende do momento que a galera for assistir, mas feliz de estar aqui no Petrocast, em meio a algum tempo, né, Davi, pela brincadeira, mas de fato eu tentei ao final do ano aí não dar nenhuma entrevista, ficar mais na minha, voltar à família, né, passei 6 meses também dentro de um carro, viajando Pernambuco inteiro, então curtindo ali os meninos, curtindo Lara, ficando em casa, mas agora com a bateria carregada para a gente poder dar carga esse ano. Primeira entrevista pós-política aqui em Petrolina que você dá, Com certeza, né? Primeira entrevista do ano, literalmente, até porque eu dei uma entrevista em Recife por telefone, ainda não fui em nenhum estúdio, nada, quero fazer isso depois do carnaval, voltar aos veículos de comunicação, não só para manter o contato, mas até pela obrigação enquanto liderança pública de falar, de compartilhar os nossos pensamentos, então tô animado e sentindo que a gente tá começando com o pé direito aqui com vocês. Bacana. Ô, Miguel, agora você passou aí por um momento de muito trabalho, porque quando você entra aí em um momento político, em uma campanha eleitoral, principalmente a nível estadual, exige muita energia, exige muito trabalho, como você falou, são 6 meses dentro de um carro e no final das contas não rolou. Como isso foi sentido por você, essa derrota? Acho que tudo é um aprendizado, né? Eu costumo dizer, Davi, que na vitória e na derrota tem uma coisa em comum, é o aprendizado. Até porque se a gente não tiver a humildade de reconhecer na derrota os ensinamentos, a gente é um mero ignorante. Então é óbvio que eu trabalhei muito para poder vencer as eleições, para ser o governador de Pernambuco, mas o povo de Pernambuco fez uma outra escolha. Eu acho que a gente conseguiu sair maior do que entramos, até porque todo momento que eu colocava a nossa pré-candidatura saindo do sertão, saindo de Petrolina, cidade mais distante da capital, todo mundo olhava meio enviesado, assim, dizia, rapaz, as pessoas não acreditavam, isso não dá certo, como é que vai ver? Eu era o mais novo, todo mundo tinha mais de 40 anos, eu tenho 32 anos, então ninguém muito botava fé, como diz o pernambucano, né? E a gente saiu com quase 900 mil votos, empatado. Essa foi a eleição mais disputada da história de Pernambuco. Você teve uma com 23%, outra com 21% e 3 com 18%. Então, todo mundo empatado ali na margem de erro. Então, assim, eu acho que tiramos um grande aprendizado, acho que mostramos a força do sertão, que um sertanejo pode sim disputar qualquer cargo que bem entender aqui em Pernambuco, até porque tivemos um senador sertanejo, que era o senador Fernando, e podemos em breve ter um governador também. E uma observação que eu fiz durante as eleições, e se isso tiver mudado agora, por favor me corrija, porque eu não observei antes do podcast, é que você era um dos candidatos mais seguidos nas redes sociais. E aí, não sei se está ainda, né? Engajadíssimo. Eu fiquei meio parado esse dia, ele até era comentava com a galera, ele o foi engajamento tá meio ruim agora. Ele era um dos candidatos mais seguidos nas redes sociais e fez uma grande diferença, até porque um jovem, né, com
teve uma votação histórica aqui em Petrolina, com uma aprovação aí histórica também. E aí, como foi para você? A votação de Petrolina foi a maior da história de qualquer cidade de Pernambuco. Exatamente, Petrolina histórica. Deu, acho que 77% dos votos. E aí, concorrer ao governo do estado, como foi para você se colocar nesse papel? Porque tem que, tipo, tô confiando de fato. Muita coragem. Muita coragem. Acho que primeiro, além de coragem, acho que é desprendimento, né? Até porque eu estava no mandato de prefeito, reeleito com mais de 77% dos votos aqui em Petrolina em 2020. Naquele momento eu estava com 90% de aprovação, então isso podia dar qualquer zona de conforto que a gente almejasse, mas não sei se pela idade ou pelo perfil, sou muito inquieto. É óbvio que eu ainda tinha muitos projetos para com Petrolina, mas ao mesmo tempo tenho plena convicção e confiança de que o prefeito Simão tem todas as condições de dar continuidade ao trabalho que a gente iniciou lá em 2017, e não à toa a gente escolheu ele para ser o vice, sabendo que já foi pensando nisso. Isso poderia acontecer, né? É óbvio que a decisão da renúncia ou não renúncia é algo que a gente, de fato, só tomou ao longo do ano de 2022, mas também o que me ajudou muito a tomar essa decisão era a confiança que eu tenho em Simão, em toda a equipe que hoje continua ao lado dele tocando a gestão. E a gente vê que as obras não pararam. Petrolina continua crescendo em ritmo acelerado para poder gerar infraestrutura, gerar emprego, saúde, educação, social, entre tantas outras áreas. E você perguntava o que é que para um político foi deputado em 2014, prefeito em 16, reeleito em 20, e em apenas 8 anos já está disputando um cargo que muitos levam a vida para disputar, que é o cargo de governador. É óbvio que isso é transformacional na vida política de qualquer um, até porque a gente fica muito preso aqui na realidade de Petrolina ou de uma região como é o Sertão. Quando você parte para uma campanha a nível estadual, você conhece milhares de Pernambucos, milhares de realidades totalmente distintas, a pobreza da região metropolitana, a seca do Agreste, a dificuldade do nosso sertão e da Zona da Mata, que também é uma região muito carente do nosso estado. Então isso primeiro nos enriquece enquanto ser humano, nos enriquece no debate enquanto liderança pública, e eu fiz essa campanha muito tranquila porque o Pernambuco que eu via, na realidade, está muito distante do Pernambuco que eu quero. Como é que vai funcionar em 2024, né? 2024 tem as eleições, se não me falha, de prefeito. De prefeito. E aí, como é que vai ser para você? Você pretende ainda ou você... Não, primeiro eu não posso disputar em Petrolina, né? Então, e de novo, quero reiterar minha confiança aqui no prefeito Simão e vamos estar ao lado dele. Eu disse a ele, seria o primeiro a carregar a bandeira dele aqui em Petrolina, e irei pedir a todos os meus amigos e amigas que confiaram em mim o voto em 14, em 16 e em 20 e em 2020 para poder confiar o voto também na reeleição do prefeito Simão. E óbvio que enquanto liderança política que saímos com toda a humildade possível, mas com uma certa expressividade a nível estadual, a gente quer eleger mais prefeitos. Nosso grupo político hoje tem 18 prefeitos. A gente quer eleger pelo menos 25 na próxima eleição de 2024, isso no Agreste, na Zona da Mata, aqui no Sertão, na própria região metropolitana. E eu não quero antecipar, até porque eu disse isso, né? Nada contra os jornalistas, é claro, mas todos os jornalistas, quando me encontram, me perguntam, e dizem, mas o que é que você vai fazer sem mandato? Eu falei, rapaz, vocês têm que aprender que existe vida sem mandato. E o político que depende de um mandato não é político, ele é tarefeiro. Ele precisa ter a independência e a autonomia e a condição de vida de poder também fazer política sem mandato. Você agora vai ser produtor? Tô já sabendo. Sou. Não, produtor de quê? De fruta? Não, já sou. Você sou produtor de manga, eu tô querendo encarar você é advogado agora. Também, né? Sou advogado, faço parte de uma sociedade de advocacia, sou empresário também, tenho coisas aleatórias. Eu vi você na Alemanha. Não falta o que fazer não, né? Não, graças a Deus, né? Mas eu gosto da política também. Eu vi você na Alemanha em uma das maiores feiras de agricultura. Foi, recentemente. E aí eu disse, Miguel tá aí, ó, querendo também aprendendo, empreender né? Aprendendo agora nesse para poder ver também. se escapa, né? Todo mundo tem que achar uma sombra. Ô, Miguel, mas em relação à política e pensando ainda em 2024, você pensa em concorrer a alguma prefeitura, a do Recife, por exemplo? Acho que é muito cedo, não cabe isso. Temos aí um governo novo, tanto a nível estadual quanto a nível nacional. A política é muito dinâmica. Se muita coisa pode acontecer em um dia, imagine 1 ano e meio. Então, acho que não adianta a gente querer antecipar esse debate. Acho que não faz bem, nem para quem está no mandato e nem para quem está fora, trabalhando nos bastidores. Eu acho que isso também é um certo desrespeito com a população. Você vê hoje, sai um dado, hoje a gente está falando aqui no dia 14
de fevereiro, saiu um dado que 77% das crianças de Pernambuco estão na faixa de pobreza. Então, Pernambuco tem muitos problemas a serem enfrentados. A região metropolitana e o Recife é a cidade mais miserável, é a capital mais miserável do Brasil. A onda de violência que está tomando conta do nosso estado é algo aterrorizante. Então, para que falar de política se a gente tem problemas reais afetando pessoas reais? Eu acho que a gente tem que endereçar isso primeiro. Já existia um alinhamento entre você e Raquel, né, a atual governadora, após o primeiro turno, que você viria apoiar? Eu lembro que você foi o primeiro a se manifestar. Primeiro, terminou nem a apuração, né? Foi mesmo. O primeiro a se manifestar. Foi assim que saiu o resultado? Não, acho que ali, primeiro não teve nenhum acordo, nada, até porque ela foi candidato, fui candidato. Um contra o outro, a gente se enfrentou no primeiro turno e deixamos as nossas posições muito claras em diversos temas e de forma divergente. Agora, quando eu percebi que eu não iria para o segundo turno, que já estava claro que seria um embate entre Marília e, no caso, Raquel, eu entendi que o melhor nome que tinha para poder virar essa página de atraso, de problemas e de tantos outros desgastes que o Pernambuco, infelizmente, estava passando, o nome que tinha a opção e que mais se aproximava do nosso posicionamento político era o nome de Raquel. E, diferente do que muitos fazem, eu não apoiei Raquel esperando um cargo, esperando um espaço, esperando um telefonema. Eu fiz porque acreditei que isso era o melhor para Pernambuco. Muita gente ficou questionando sobre... Não, porque Miguel não teve uma secretaria. Eu não pedi nada. Você esperava? Então, ela não está devedora comigo. Eu pedi que ela cuidasse de Pernambuco e agora a bola está com ela para ela poder cuidar. Tem conversado bastante com ela, principalmente nesse início de governo? Ela assumiu recentemente, né? Estamos agora com 44 dias, 45 dias de mandato dela. Nas conversas que eu tive, eu sempre externei assim muito essa conversa franca, quando você tem confiança um com o outro. O que é que você faria, o que é que você faria? Então você fica nesse bate-bola, né? Trocando ideias um com o outro. Então acho que esses primeiros 90, 100 dias como se diz no jargão, o arriar das malas, né? Então tem que dar tempo ao tempo. Não foi uma transição fácil de governo, acho que todos nós acompanhamos aqui na imprensa. Ainda tem muito disse-me-disse do que uma gestão deixou, do que a outra gestão assumiu. Então, de novo, acho que a gente tem que dar o crédito da confiança, tem que dar o benefício da dúvida para que ela, junto com toda a equipe, com todo o seu grupo político e com a base que vai dar sustentação ao novo governo, possa, de fato, tirar Pernambuco desse calabouço que ele se encontra hoje. Ô Miguel, e qual foi a decisão mais difícil para você? Ter que deixar a Prefeitura de Petrolina após toda essa aprovação que você já citou para a gente, ou lidar com a sensação da derrota na eleição? Primeiro, são momentos totalmente distintos, né? Eu já tinha passado por uma renúncia quando eu renunciei ao mandato de deputado estadual. E olha que também ali é um momento diferente, né? Porque eu estava renunciando para assumir a prefeitura, pô. Então, mas não tem renúncia que seja boa. A tal da renúncia... Ela escolha, né? Ela requer... Mas a prefeitura, você saiu para disputar. 2 anos antes. Não, então, para disputar. Né? Então, eu acho assim que o termo renúncia, ele exige muito da pessoa o despreendimento. E também a percepção de entender que aquilo não é seu. Você é um ocupante daquele espaço, daquele cargo, e você deve ter a percepção e principalmente a transparência com quem lhe acreditou naquele mandato, que você está fazendo uma escolha que você acredita que vai poder fazer muito mais. Então, foi pensando nisso que eu abri mão do mandato de deputado e me candidatei a prefeito e venci as eleições, mas foi com esse mesmo entusiasmo que eu disse, poxa, tenho aqui uma boa gestão, uma gestão bem aprovada, posso passar mais 2 anos aqui como prefeito, mas e se eu virar governador, o que é que eu posso fazer por Petrolina? Eu iria fazer muito mais do que eu estava fazendo como prefeito. E também, de novo, volto aqui não querendo ser repetitivo, eu não estava deixando a prefeitura no escuro sem saber quem ia tomar de conta. Eu sabia que eu era uma pessoa competente, séria, capaz, que teria toda a força e o arcabouço político para poder dar continuidade ao nosso trabalho, que no caso é o prefeito Simão. E assim, existem renúncias e renúncias, por exemplo, quando você está no mau momento, né? Você renuncia ali e vai. Mas no teu caso foi diferente. Se você renunciasse... Aliás, não houve nenhum problema porque você renunciou num bom momento em que seu nome tem uma boa aprovação. Adriano, eu sempre... Me permita a interrupção, mas eu sempre
disse para minha equipe na época, enquanto prefeito, e para as pessoas que compõem o nosso grupo político, que a gente tem que entrar no cargo público e sair do mesmo jeito que entrou, com a cabeça erguida e com a consciência tranquila. E eu acho que essa renúncia que a gente fez da prefeitura em março do ano passado, ela me permitiu isso, seja pelas conquistas feitas. A gente sabia que Petrolina já vivia um boom de crescimento e agora, no final do ano, o IBGE atestou o que a gente já falava. Petrolina hoje é a terceira maior cidade do estado. A gente só fica atrás de Recife e Jaboatão. Então, e olha que a gente está a 750 quilômetros da capital, né? Nós estamos na outra extremidade do estado. Então, isso mostra a pujança econômica, a liderança política e tantos outros fatores que fazem de Petrolina ser essa cidade tão especial. Então, foi uma decisão... É óbvio, não é fácil, mas foi uma decisão correta, segura. Se você me perguntasse de novo, faria tudo de novo. É óbvio que tentaria ganhar a eleição, mas, assim, paciência, repito, é tudo um aprendizado e vamos chegar mais forte na próxima. Agora pensando, fazendo um breve raciocínio em relação a essa questão de renunciar, porque quando você era deputado, você renunciou. Você não precisa abrir mão do mandato. Você é meio sacanagem mesmo com o prefeito, com o prefeito e governador. É, porque você foi eleito pela população e aí você sai do governo 2 anos antes, ou até mais, né? 2 anos e meio. 2 anos e meio antes de você concluir o mandato. E o mandato foi colocado pela população. Claro que Simão também acho que o justo foi colocado porque também foi você votado. Tirar uma licença, até porque você não acampa. Como é que funciona? Não pode retornar, por exemplo? Como é que funciona? Não pode, né? Deputado, senador que quer disputar, por exemplo, um cargo de governador, ele pode disputar no mandato. Agora, o executivo não pode. Então, o prefeito que quer disputar o mandato de governador tem que renunciar o mandato de prefeito. Se o governador quiser ser presidente, tem que renunciar o mandato de governador. Então, são, assim, eu acho que alguns desencontros ou lapsos que a nossa Constituição tem, que foi feito lá em 88, né, 87, 88, mas que, enfim, paciência, é a regra do jogo, não tem o que fazer. Mas que é injusto, né? Olha, a gente colocou uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e aí tem algumas perguntas dos nossos seguidores. Eu vou fazer 2 de um seguidor só. Já pensou em se candidatar a presidente do Brasil? Parece tanto com o Eduardo Campos, tentar tirar a política velha do país? Pretende se candidatar a governador novamente? Eu acho que tá muito cedo, mas quem me conhece sabe que o meu propósito... Coragem eu tenho. Isso também, mas meu propósito na política, quem sabe um dia chegar em Brasília. Muito, olha! Até para cargo no Legislativo? Não, isso aí eu acho que é mais, não vou dizer mais tranquilo para não menosprezar nenhuma campanha, mas eu me identifiquei muito com o cargo do executivo. Enfim, fui deputado 2 anos, gostei muito, até porque sou advogado, então tem muito trabalho legislativo, jurídico, mas me apaixonei com o gestor, né, com o executivo, o dia a dia, o poder fazer, você ter a decisão ali na sua mão, você coordenar a equipe, chegar na vida das pessoas, isso é muito impactante. Então, e não à toa eu queria ser governador, porque queria fazer isso em todo o estado. E já imaginou você ser presidente, você poder ter a responsabilidade de liderar o seu país? Isso é algo, primeiro, que é honroso, e segundo, que é uma baita responsabilidade. E a gente vê o Brasil... E com a cabeça nova, né? Com pensamentos novos. O Brasil precisa virar a página. A gente, não estou querendo entrar aqui na pauta nacional jamais, até porque respeito a decisão também da eleição, respeito quem aí está, mas a gente está vendo discussões inócuas que não vão para lugar nenhum, retrógradas que vão corre o risco de levar o Brasil para trás para a gente ter que refazer tudo de novo. Então, acho que quando a gente alcança uma conquista, passou, bateu, sacramenta e vamos conquistar outra coisa. Mas não dá para ficar indo e vindo, que não é ping-pong, a gente tem que jogar para frente, entendeu? Então, acho que isso, o Brasil precisa ter, de fato, uma renovação, uma oxigenação de ideias e de lideranças, que é o mais importante. Exatamente. Ô, Miguel, agora, a gente falando desse processo todo de desprendimento, você sente falta da rotina de prefeito? É uma nova adaptação, né? Até porque... saí da rotina de prefeito, mas entrei na rotina de campanha, né? Que é, se brincar, ainda mais frenética, porque se dorme 4 horas por dia, roda, sei lá, 800 mil quilômetros por dia também, então você roda muito, faz 8, 12 eventos por dia, 15 discursos, entrevista, então, enfim, é uma sobrecarga. É muito forte, mas o corpo se adapta, né? E você pode opinar também no governo, Simão? Não, sempre que Simão me chama, claro, estou à disposição. Enfim, conheço toda a equipe, né? Ajuda a tomar as decisões também? Junto. Quando sou chamado, sim, claro.
de dar ali um conselho, de dar um pitaco, sem dúvida. Agora, tem que respeitar também a posição do prefeito. O prefeito é Simão tem toda a autonomia, toda a independência, e ele sabe que tem um lastro político do deputado federal Fernando Filho, Antônio Coelho, minha própria, do ex-senador Fernando, e de todo o nosso grupo político que o apoia. Então, isso é uma coisa muito segura que Simão tem. Agora, eu estou vivendo outro momento da minha vida, né? E eu até comentava com Lara, com minha esposa, a gente viveu 8 anos de forma muito intensa, né? Porque eu estava no escritório da advocacia, fui para a campanha de deputado estadual, virei deputado, entrei na campanha de prefeito, virei prefeito, reeleição, pandemia, campanha de governador. Aí vocês dizem assim, poxa, acabou, né? Aí minha mulher, enfim, óbvio que ela queria que eu ganhasse também, mas ela diz, pelo menos você tá em casa agora. Ela comemorou sua derrota. Nesse período. Não disse isso. Nesse período você noivou, casou, teve dois filhos. Claro, então... Como é que você concilia isso tudo, assim, com a vida, com a família? Não, você tem que ter tempo, eu digo isso muito, família vem antes de tudo, até porque eu digo, antes de ser prefeito, deputado ou político, eu sou pai, sou um ser humano, tenho minhas dificuldades, minhas necessidades, minhas paixões também, que precisam respeitar, assim como eu respeito a dos outros. Eu acho que é nada mais justo e natural que respeitem as minhas também. E, enfim, eu tenho 32 anos, né? Fui pai, casei com 26, fui pai com 29, pai de novo aos 31, se eu não estou enganado. Então eu quero curtir isso e vou ter essa oportunidade nos próximos 4 anos de estar aqui. Você perguntar o que é que eu estou fazendo, estou trabalhando, mas estou adorando pegar meu filho na escola, levar no judô, levar agora no inglês, dá tempo, né? na natação. É algo que eu não fazia antes, e isso é tão maravilhoso quanto. Ô Miguel, e como é a sua relação com os seus irmãos, fora da política, no dia a dia? Muda alguma coisa? Ou é difícil não falar de política, né? Vocês falam de política. Cresceram no berço político. Cresceu nisso, né? A gente viu o nosso pai, enfim, sendo diversos mandatos aí ocupando, e a gente vendo esse dia a dia na mesa de casa, como a gente gosta de falar. Mas a gente tem uma relação extremamente harmônica, respeitosa. Nós somos 4 filhos, né? Eu com meus irmãos. Tem um que não está na política, os outros, nós 3 estamos, e a gente sabe qual é a responsabilidade, qual é o papel de cada um. Então a gente se apoia muito nisso, de poder estimular, de poder incentivar, de poder apoiar o que o outro está fazendo. Então isso é uma sintonia que funciona muito bem. E quem é que brinca mais desses 4? Mais quem é que tira mais resenha? Isso sou eu mesmo. É você? Fernandinho e Antônio são bem sérios ali, né? Você conhece. Pedro, você conhece menos, mas Pedro mora fora, mora no exterior há muito tempo. Ele não quis, né? Não, política. Pedro é empreendedor, enfim, químico, fez faculdade de química, de bioquímica também, o doutorado, virou empreendedor, tem uma empresa nos Estados Unidos, então toca a sua vida lá e a gente toca por aqui. E quem é o preferido de Fernando? Os 4. Os 4. Miguel, tem uma pergunta de um seguidor. Se você não fosse político, o que você seria? Eu me identifiquei muito no curso de Direito, gosto bastante e continuo fazendo cursos, por incrível que pareça. Ao tempo que fui prefeito, eu fiz 2 pós e 4 cursos internacionais. Primeira infância, gestão pública, liderança, enfim. Então, eu nunca deixei de estudar e eu acho que isso é importantíssimo, porque isso oxigena a nossa mente, isso abre a nossa mente para poder conhecer novos exemplos, novas ideias e de como a gente poder trazer essa inovação aqui, no caso, para Petrolina, para Pernambuco e por aí vai. Então, acho que o estudar é fundamental. Eu estou terminando um agora, inclusive, esse ano. Já estou pesquisando outra para poder continuar me aperfeiçoando. E, além da advocacia, que eu gosto muito de empreender também outros negócios, eu estou me identificando muito com o agronegócio. Minha esposa tem isso, vem de uma família de agricultores, e tô gostando, então tô pegando gosto aí pela manga. O agronegócio é muito importante. É muito forte, né, na nossa região. Miguel, só para continuar daqui a pouquinho a gente vai querer saber um pouquinho mais sobre Miguel, pessoa, né? Porque a gente vê muito você nas entrevistas falando sobre o mundo político e tem muita gente que tem curiosidade de saber como é que você concilia isso tudo, como é que você trabalha, como é que você se prepara. A gente vê que você tem uma oratória perfeita. Tem muito para melhorar ainda. Tem também uma tranquilidade, um equilíbrio emocional que precisa ter, né? O mundo político demanda isso. Vai aprender, né? Demanda isso, a gente vai querer saber sobre isso. Mas comenta-se nos bastidores da política que está havendo ali um alinhamento, uma aproximação entre Fernando Bezerra e o atual presidente, que há também ali uma pretensão da Lula, da direção da Codevasf. Isso especula-se no mundo, nos bastidores da política. Como é que você enxerga, observa e o que você tem a dizer sobre isso? Não, acho que primeiro tem muita fofoca aí, muita intriga, muita desinformação de gente que não tem nada a ver com o assunto e termina falando que não sabe e gera esses desencontros.
Acho que primeiro o senador encerrou uma carreira brilhante pública, 40 anos dedicado à vida pública, prefeito 3 vezes, deputado estadual, deputado federal por 2 mandatos, senador, ministro, secretário de Estado por 3 vezes. Então, deu a sua contribuição para Pernambuco, para o Brasil, de uma forma muito especial para Petrolina, que ao longo disso tudo, a gente até comentava aqui antes de começar que agora mesmo vai começar a obra da duplicação da BR-407, que é a descida da Ponte de Juazeiro até a entrada do Burrinho, é uma obra de 120 milhões. Isso foi o senador que conseguiu. No final do mandato dele, ele conseguiu colocar mais 38 milhões para a saúde de Petrolina aqui, então isso vai ajudar Simão, e vai ajudar, consequentemente, toda a cidade. Então, eu acho que o senador conseguiu algo que é muito difícil, saber a hora de sair, saiu por cima. Então isso não existe, não, o senador está em outro momento de vida. E o que eu acho assim, que quando falam da Codevasf, hoje a Codevasf é ocupada por indicação do União Brasil. O senador era do MDB. Então não tem nada a ver. Quem está responsável por essas negociações é o nosso partido, o partido meu, de Antônio e de Fernandinho. E que eles estão tendo essa tratativa, se vai ser um governo novo, se vai ser da base ou se não vai ser da base. E o que eu entendo é que o presidente Lula, ele hoje é uma pessoa que ninguém pode negar, ele tem uma habilidade política, ele, enfim, não à toa virou presidente pela 3ª vez, isso precisa se reconhecer. E ele sabe que precisa fazer certas concessões para poder ter base política, senão não se governa. Isso é algo muito assim, simples, direto e objetivo e pragmático. Então, se a União Brasil de fato foi confirmado como base do governo, é natural que a gente possa ocupar alguns espaços. Hoje, a gente ainda ocupa a Codevasf aqui em Petrolina. Se isso vai continuar ou não, só o tempo dirá. Tem até saiu até hoje uma notícia em relação a uma indicação de Silvio Costa Filho para ocupar ali aquele cargo. Está à disposição. Precisa o presidente nomear. Só atualizando aqui em relação a esse contexto da Codevasf. Mas, enfim... Que é um tema que muito nos interessa, né? A gente quer... Porque a Codevasf é importantíssima para a nossa região. É uma das instituições mais importantes do governo federal e que mais executa a obra aqui. A gente enquanto grupo político, recebeu muita crítica ao longo desse tempo todo, porque a gente sempre turbinou o orçamento da Codevasf. Agora anda por Pernambuco, pergunta quem faz escola, quem faz quadra, quem faz pátio de feira, quem faz asfalto, quem faz saneamento, quem faz hospital, quem faz tudo isso no interior do estado, se chama Codevasf. Então, enquanto tem aquele ditado, né, que enquanto alguns latem, não, enquanto o negócio passa, né? A gente entendeu, que enquanto uns falam, outros fazem. Pronto, então a gente nunca se importou assim, muito com essas críticas de quem teve oportunidade e não fez. Porque se quer fazer diferente da gente, faça melhor, não faça pior. E se a gente teve a oportunidade e tem a oportunidade de ter os mandatos, é a nossa obrigação de fazer muito mais. E a municipalização da Compesa? Pedi isso a Raquel quando apoiei ela no primeiro turno, no segundo turno, melhor dizendo. O prefeito ela Simão disse teve. Pelo menos sim? Ela disse que ia estudar o caso. O Simão me relatou de uma conversa, teve uma reunião com os prefeitos do Sertão e foi unanimidade, todos os prefeitos desceram o pau na Compesa, o que não é assim inesperado, que agora mesmo tem 35 bairros de Petrolina que está faltando água, minha gente. Então isso mostra o descaso e o mau funcionamento da empresa, infelizmente, não só aqui, mas em todo o estado. E o que o governo anda sinalizando é que vai fazer a concessão e consequência privatização da Compesa. Eu acho que esse é o único caminho. Defendi isso na campanha. Espero que ela faça, porque senão o povo de Pernambuco vai continuar a desejar. E sofre mesmo, viu? Vamos ao intervalo? Vamos A gente tem intervalo, viu, Miguel? Vamos faturar, né? Vamos faturar. Vamos agradecer antes os nossos parceiros, né? Sem eles a gente não estaria aqui. E aí a gente quer agradecer aos melhores anunciantes do Vale do São Francisco. A gente tá recebendo China em casa. Aliás, Miguel, é pra você. Você gosta Gosto. De sushi, abre o sushi do China em Casa. Lá no China em Casa é tradicional, há muito tempo investe aqui em Petrolina, na economia de Petrolina e não seguro. engorda, né? Que maravilha. Miguel, fica à vontade, Miguel. tá? Ó, que delícia. É no intervalo, né? Pra ninguém ver a gente. Mas pode ficar à vontade. Aqui não tem isso não, aqui é como se fosse a sala de casa. A gente tá recebendo você em casa. China em Casa, você compra uma pizza, tamanho família. Aliás, meninos, a gente tem plateia aqui, minha gente. Emerson, Eudes, a esposa de Eudes também, como é o nome dela?
Juliana, Leandro também, nosso operador. Tem pizza aí, viu? Fica à vontade. R$ 69,90. Você compra 40 peças de sushi, mais a pizza por apenas R$ 69,90. O telefone é o 3864-1230. Quando disse Miguel, vai lá, eu vou mandar sushi para Miguel. Então tá certo. Obrigado pelo carinho. Joia. Olha, vamos falar também de Alto Vale Prevenções, porque é importante você andar protegido, andar seguro, né? E você andar com tranquilidade. É importante você sempre ter à sua disposição uma equipe como a Alto Vale Prevenções, né, Adriana? Que dá o suporte quando você mais precisa. Monitoramento, né? Rastreamento 24 horas, guincho grátis, também tem guincho ilimitado, tem plano top para você, tem ainda carro reserva, moto reserva, caminhão reserva, Alto Vale Prevenções. Completíssimo. Então, Alto Vale Prevenções. Mandar um abraço para o Dr. Lovesi também, que é o nosso dentista, especialista em estética dental. Um abraço, Dr. Lovesi. Muito obrigada pela parceria. Ele é o dentista das celebridades. É verdade. Ó, vamos falar também de serviços para varejo. Isso. Porque, ó, você que está aí na sua loja, na sua empresa, de repente você está com seus produtos e não sabe como fazer para esses produtos saírem, para você vender mais, para você expor de forma estratégica e inteligente. Então, Serviços para Varejo oferece essa consultoria para você, essa orientação estratégica para você posicionar melhor todo o seu estoque, tá bom? É verdade. E olha, agora ela também não é só especialista em layout de loja, tá? Porque muita gente pensa que fica ali na organização da loja, mas ela também trabalha com processos, produtividade. Tem uma equipe toda por trás, tem Jéssica também, que é arquiteta. Então, é toda uma equipe, só ela trabalha com trade marketing aqui em Petrolina. Então, busque aí, são mais de 100 lojas organizadas. Mandar um abraço também para meu amigo André Sá. Meu amigo André Sá, muito obrigada. Consultoria, mentoria empresarial. Agora esse daí é para o seguinte. Olha, gente, para você que tem uma equipe aí na sua empresa, como você posicionar, como você alocar melhor a sua equipe e potencializar tudo que sua equipe tem de melhor. Deixa eu falar com você. Sabe o que é, Davi? Aquele empresário que é muito centralizador. Não sei se você é, Miguel. Centralizador. Tipo, puxa o problema só para você e aí não consegue tirar férias, não consegue se organizar, não consegue sair da loja que não confia nos funcionários. Exatamente. E aí ele faz o quê? Ele reúne toda essa equipe junto com o dono e ali ele vai passando todo o conhecimento e como esse empresário vai fazer para tanto utilizar melhor de forma estratégica e de forma inteligente a sua equipe, colocar cada funcionário ali, cada trabalhador no seu local que de fato ele vai render e aí com isso ele vai atingir números incríveis em relação à produtividade. Além de gestão financeira também, tá? Exatamente. Ele transforma os seus negócios através de pessoas, é isso. Isso. Bom, vamos fazer o seguinte, nós vamos ao intervalo, já a gente volta conhecendo um pouquinho mais de Miguel. Miguel Pessoa, político Pessoa. Política, a gente falou de política, a gente vai falar já daqui a pouquinho. Mas também vamos falar da pessoa de Miguel. Como é ele fora da política? Dentro de instantes. Já pensou você sofreu um acidente, roubo ou furto? Imprevistos acontecem. Com a Alto Vale Prevenções você viaja com tranquilidade. Proteção para o seu carro, sua moto ou seu caminhão. Rastreamento e monitoramento. Cobertura contra roubo e furto. Acidentes, perda total. Trabalhamos com carros e motos reserva. Somos a Alto Vale Prevenções, a melhor do Brasil. Quer uma carona? Eu sou Josiane Sampaio, sou trademark dentro do Serviço para o Varejo, juntamente com outros profissionais de diversas áreas que levam juntos o crescimento do teu varejo. E aqui no Mundo do Real, nós fizemos o trabalho iniciando pela pesquisa de comportamento de compra e depois iniciamos então, sabendo do que cada área teria como acréscimo, né, como potencial em crescimento, então elaboramos o layout da loja para que pudéssemos dispor cada categoria no seu local. Dentro dessa pesquisa de comportamento, nós identificamos um potencial muito grande na área de papelaria e as flores que já eram um sonho do empresário, de realmente crescer com essa área de flores de arranjos artificiais. A loja também já era muito forte na parte de utilidades e plásticos. Era o produto que o cliente já vinha atrás. Mas mesmo tendo essa força, nós buscamos fortalecer ainda mais para que a gente pudesse também trabalhar as outras áreas. Então, hoje,
tem um acréscimo aqui de mais de 1.000 itens desde quando iniciamos o trabalho. Quando começamos, eram em média 7.000 SKUs cadastrados nessa loja. Hoje já passa de 8.000. Eu amei o novo espaço, porque está bem diversificado, está bem sinalizado a localização dos produtos. E para você que quer desenvolver a tua loja, desenvolver o teu varejo, entre em contato com a gente. Agende uma visita técnica e nós vamos avaliar e diagnosticar quais as suas reais necessidades para te oferecer a tratativa correta de acordo com o serviço ideal para a tua loja. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente, mais de 10.000 sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato, implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana, gengivoplastia, bichectomia. Clardente, há mais de 20 anos, valorizando sorrisos. Academia Duobus. Equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço. Ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Duobus. Duobus. Esculpindo o melhor em você. Avenida das Graças, Dom Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. E aí, tudo tranquilo? De volta com mais um bloco do nosso Petrocast. Já se inscreveu no nosso canal? Tá só aí de boaça, mas não se inscreveu ainda? Que custa se inscrever? É rapidinho. Você clica aí, vai direcionar para o seu e-mail e você pode ativar também as notificações para receber todos os nossos conteúdos, tá? Valoriza o pessoal aqui de Petrolina, tá bom? Verdade. Vamos lá? Siga também a gente no Instagram, @PetrocastOficial. E também no Deezer, no Spotify, você pode acompanhar nosso conteúdo por lá. No TikTok também, estamos por lá, Petrocast. Tá trabalhando, tá aí, não pode ficar em frente ao YouTube, liga lá. Coloca na sua playlist, aliás, também para você receber o nosso conteúdo. Exatamente. Miguel, a gente tava falando aqui de Já que sushi. vocês estão fazendo propaganda de vocês, divulga meu Instagram também. Eita. Miguel Eu acho que Coelho PE aí. Me ajuda também. O Miguel. mais seguido do prefeito mais seguido de nada. Pernambuco, é ou não é? Rapaz, eu comecei bem, mas terminou Miguel, como é que você... bagunçando aí, final da eleição. Miguel, vocês são um casal muito bonitinho, você e Lara, né? Mas Obrigado. a gente sabe que você também é bem, tipo assim, tem muito assédio, digamos assim, das pessoas, tirando foto e tal. Como é que você lida com isso? Porque, de certa forma, mesmo que não haja uma pretensão de quem tá pedindo para tirar foto, mas tem ali, Lara, que você tem que ter uma postura ali de casado e tal. Tudo é respeito, né? Enfim, graças a Deus, eu sou bem casado mesmo. Eu tenho 11 anos agora, em 2023, a gente vai fazer juntos, né? Gente, mas passa rápido, né? 6 de casado, 5 de Eu namoro. Eu tenho 11 anos também, viu, de casamento. Ai, de Não, de casamento. Eu tenho de relacionamento. É, né? eu tenho de Esse é casamento. Relacionamento bota mais 7,5 aí Você na tá conta. na minha frente aí. É. Mas, assim, eu acho que, então, primeiro a gente tem uma relação muito transparente, muito respeitosa. O respeito é, enfim, base essencial de qualquer relacionamento. E a minha felicidade é que ela entende essa questão da política, né? Porque muitas vezes é o carinho, o reconhecimento. E nesse ramo que a gente está ter isso, está ficando cada vez mais difícil, né? Então, assim, a forma que a gente conseguiu construir o nosso nome, a nossa história, a nossa marca aqui em Petrolina e receber esse carinho caloroso da população, não só aqui, mas por onde a gente passou, por Pernambuco, isso é algo que é confortável, reconfortante, na verdade. Então, e Lara compreende, ela estimula, ela apoia, né? Ela gosta de fazer. E, aliás, vocês são muito bonitinhos juntos, gente. Lara é uma fofa. Você olha pra ela e vê assim... É uma tranquilidade. não, rapaz. você vê nela, eu defino Lara assim, é uma
força e uma sensibilidade. Ela é a mulher brasileira, tipo, ela é muito feminina, mas ao mesmo tempo ela é firme, assim. Quando ela fala, todo mundo para ouvir. Enfim. É dura. É arretada. Miguel. Quando tem que ser, né? Tem que ser também. Dá uns puxãozinhos de orelha de vez em quando. Todo mundo tem que dar uns ajustezinhos de lá pra cá, né? Faz parte. Vai calibrando, né? Vai apertando. Como é que você, tipo assim, como é a sua agenda? Você tem os seus compromissos, obviamente, mas você tira sempre, não, esse tempo aqui é pra eu ficar com minha família, ficar com minha esposa, sair. Agora é uma agenda nova, né? Até ano passado, enfim, eu sempre tentava, durante a semana, enfim, eu acordo muito cedo, porque eu gosto de treinar, gosto de malhar, etc. Então eu malhava 5h30, 6 da manhã, eu não conseguia parar para malhar, porque depois a agenda comia todo o tempo. E na prefeitura você sempre tinha alguma coisa ali à noite, ou era uma visita a um bairro, ou era uma agenda, uma inauguração, e etc. Então isso tomava o tempo. E o que eu tentava era, pelo menos, no meio da semana, assim, até quarta-feira, era não ter agenda noturna para poder voltar para casa, jantar em casa, ficar com os meninos, ficar com Lara, evidentemente. E no final de semana era também tentando conciliar. Se fosse ter agenda no sábado, ficava o domingo livre, ou se fosse ter no domingo, eu liberava o sábado e fazia um contorno. É óbvio que isso não consegue em todos, mas você tem que priorizar também o tempo. Até porque se você deixar a agenda toda para a agenda da política, você não fica nem em casa, só passa para tomar banho. Então tem que ter um equilíbrio, né? Acho que o equilíbrio é a palavra essencial. E agora eu estou vivendo outra agenda. Estou indo para a fazenda, estou levando os meninos para a escola, estou, enfim, readaptando, criando uma nova rotina, que para mim também está sendo bastante interessante. Ô, Miguel, o que mudou quando o que você fazia antes, né, de você se tornar prefeito, conhecido no estado todo, e agora? Né? O que você gostaria de fazer que hoje você não consegue mais realizar nas tarefas do dia a dia? Graças a Deus eu consigo fazer tudo. Dá para fazer tudo? Dá. É óbvio que dependendo do que for, enfim, você consegue fazer uma coisa mais tranquila ou menos tranquila, mas isso, enfim, óbvio que eu entendo também, não me escondo de nada. Agora, se você perguntar o que é que eu mais gosto de fazer, é cozinhar, tomar vinho e ficar em casa. Então, você gosta de cozinhar? Eu gosto. Aprendi com Lara, por sinal. Muito bem. E as pessoas sempre perguntam aqui no Petrocast, porque a gente sempre pergunta, né, o que o convidado gosta de beber. Miguel pediu... Mentira, foi café. É água, peraí, ele ficou vermelhinho. Não, você toma cerveja? Mas você não tá de dieta? A gente é bem treinado. Sim, agora, né? Mas a gente é bem treinado etilicamente, vamos dizer assim. Vai com calma ou só nos eventos especiais? Não, depende. Assim, se for normalmente carnaval, final de ano, essas confraternizações, isso muda a rotina, mas durante a semana é sábado e domingo, sexta e sábado, final de semana normal, mas é um vinho, um uísque, alguma coisa assim, uma cerveja, algo muito leve, né? Só para desopilar mesmo. Exatamente. Miguel, você é uma com pessoa... moderação. Com moderação, importante. Ele não tá mandando ninguém beber, né, gente? Para depois não tá dizendo que ele tá estimulando. Eu bebo, porque Miguel bebe, né? O povo só quer uma história. Mas se for beber, me chama, né? Pra gente poder estar junto. Compartilhar pelo menos a diversão. Um espetinho, uma macaxeira, uma geladinha é importante. Miguel, você é muito acompanhado nas redes sociais e a gente sabe que as pessoas... Você posta ali uma coisa, no feed, uma coisa mais pessoal, bem centradozinho ali, mais da vida pessoal, assim, você não... do que você faz no seu dia a dia normalmente, de uma pessoa normal, né? Você não posta muito, né? Agora, depois da política, você vai se adaptar a esse... Eu acho que tem que preservar também, né? Por exemplo, é óbvio que eu termino colocando muito, de vez em quando, a família. Enfim, uma foto dos meninos, uma foto minha com Lara, é um momento mais descontraído, mas também acho que não cabe você estar expondo tudo, porque, querendo ou não, é uma coisa do perfil, né? Miguel, né? Não é de Lara, muito menos dos meus filhos, que precisam ter essa privacidade, precisam ser respeitados também. Então, eu acho que, de novo, é o equilíbrio, é a ponderação, é o bom senso do que é que deve, do que é que não deve. Uma coisa é a rotina de quando você era prefeito, no que tudo é interesse público, é natural. Agora eu estou no papel de liderança pública sem mandato, então acho que tem alguns pontos, alguns temas, pautas que a gente pode trazer de interesse local, regional, nacional. E também vai ter algum momento que rede social também serve para falar muita besteira, né? Então você descontrair um pouco, botar ali uma dancinha ridícula, alguma coisa assim. Você dança? Você faz? Você tem TikTok? Tenho, mas não sei usar, não. Eu acho particularmente um pouco chato. Gente, eu já dizia uma amiga minha, Adriana, você é muito senhorinha para sua idade, não sei o que. Eu não gosto de TikTok. Eu não consegui me adaptar ainda ao TikTok. Davi, eu tô só perguntando, você tem alguma... Vocês ficam só falando aí de TikTok, eu gosto de TikTok. Ele gosta de TikTok. Então você tem que me ensinar a gostar. Desopilar, mas ele gosta de assistir. De ver os outros. De fazer não.
fazer, não tem nada no meu perfil, nada. Agora de assistir eu gosto. Mas, Miguel, eu queria saber, a gente tá falando de rede social, né? Vamos contextualizar também. Você acompanha os comentários também, as críticas, principalmente, os haters, porque hoje a galera vai lá, comenta... os idiotas não vale a pena acompanhar, né? Mas de vez em quando tem gente que coloca coisas ali, enfim, pertinentes. Também é uma coisa que eu carrego comigo, eu acho que crítica todo mundo tem que saber levar, tem que saber ouvir. Agora existe a crítica construtiva, existe a crítica de um abestalhado que só sabe falar mal e que não reconhece nem onde pisa. Então, essas pessoas ignorantes na alma, acho que a gente não pode perder tempo, porque o tempo é a única coisa que a gente não volta atrás, né? E a única coisa que todo mundo tem igual, então não dá pra gente perder com quem não merece. Então, assim, tenho uma equipe nossa que me ajuda na administração das redes sociais, mas eles sabem o quanto eu sou chato, o quanto eu sou exigente com isso. Então, você direciona ou eles decidem? Não, participo de tudo. Das decisões do que vai postar e tudo? Do que vai, como vai. Eu corrijo até texto. Sério? Eu sou chato pra isso. Mas, enfim, eu gosto. E todo mundo fala das redes sociais, né, que tem muitos seguidores, mas isso não foi assim. Eu nunca comprei seguidor, então é tudo orgânico. Sim. Não, a gente sabe. A gente veio crescendo, não foi de um dia para outro. Tem 8, 9 anos que a gente tá investindo, assim, trabalhando todo dia. E é o caminho. É o caminho. É por isso que eu acho que a gente tem uma base com tão bom engajamento. Eu até achei, quando eu comparei as redes sociais, eu digo, gente, Miguel tá aqui disparado, né? Tem muitos seguidores. Se votação for seguidor, ganhou. Eu acho que até a utilização da ferramenta ali para falar com as pessoas, né? Você utilizar aquilo ali... Tem que saber a forma de usar, né? Tem que saber, porque aquela ferramenta, ela é utilizada, né? Ela tá posta ali para você conversar com as pessoas também. Acho que você já pode começar agora, nesse seu novo processo, você já pode começar dando uma rua pro Petrocast, dizendo assim, gente, é da nossa região, é do Vale do São Francisco. Sigam, um filmezinho, não sei o que lá mais. Brincadeira, vamos lá. Falando em hater, é uma curiosidade minha, bem pessoal, porque eu observo que você é uma pessoa muito equilibrada, participar de um debate, né, com candidatos que são excelentíssimos. Tem Raquel Lira, tem uma oratória perfeita também, e você também tem uma oratória muito, muito boa, equilibrada, né, você também... Quando você recebe um questionamento crítico, você... nem se move, nem se movimenta, né? Eu queria saber se você tem se você trabalha isso, se você faz algum curso e se você faz terapia. Não, nenhuma delas aí, mas acho que primeiro você tem que estar muito seguro, né, do que você está fazendo. Se você, primeiro, uma coisa que eu acho que você está falando de debate, se você sabe do que você está falando, você não vai improvisar. Se você não improvisa, você vai ter muita confiança no que você fala. Não tem nada técnico. Então você não, até porque não é só a fala, é a linguagem corporal, é a firmeza na palavra, enfim, nas colocações e etc. Então, tudo isso termina contando. E vocês que são, enfim, comunicadores aí, vocês sabem que tudo isso conta, né? A pessoa não só vê, ela escuta, ela vê, ela enxerga, ela sente, ela é sensorial. Então, depende muito do veículo também que você está transmitindo, de como você se portar. E sobre, assim, o desequilíbrio de alguns concorrentes, tá? Acho que isso é do jogo também, até porque isso é a estratégia deles, é provocar por uma casca de banana que um joga e ver quem pega ali, quem cai e escorrega. Mas eu acho que isso, com o tempo, você vai lapidando. Não. Dizem que é bom, mas graças a Deus nunca precisei. Então é tudo empirismo, de berço mesmo. Não, tudo de aprendizado mesmo, trabalhando. Mas tem uma preparação antes para participar de um momento como um debate. Temas. Primeiro, a gente tá falando aqui de uma campanha de governador, mas podemos falar aqui de uma campanha de prefeito. Você, para ser candidato, você tem que saber o que é que você quer fazer, né? Então, não é um programa de governo, você vai dar um Ctrl-C, Ctrl-V de alguém e vai, em tese, citar. Você tem que defender com número, com argumento, com base, com matemática, com porquê, com as razões, com as emoções que essas propostas podem despertar ou não despertar nas pessoas. Então, tudo isso precisa ser estudado, precisa ser levantado. A gente passou 8 meses construindo nosso programa de governo e eu participei de todas as reuniões. Então, eu sabia do que eu estava defendendo, do que eu estava falando. Fico feliz que até, enfim, adversários nossos copiaram propostas nossas. Inclusive, hoje tem gente defendendo essas propostas no governo. Então, ótimo, até porque a gente não pode também ter esse sentimento de se apegar, dizer, é meu, só eu posso fazer. Não, se é bom para Pernambuco, que faça. O que importa é a gente ver a transformação acontecendo, entendeu? Então, isso é muito tranquilo. E tem alguma coisa sua, algum ritual seu, assim, que você sempre fazia? Não,
Tem um que é para destravar a língua, né? Pronto. Um exercíciozinho. Mas é fonoaudiólogo, aprendi isso com a fono. Só isso, oratória, nada. Não. E quem é que... Qual é a sua inspiração? Quem é a sua inspiração e por quê? Na política? Na política. O pai dele, primeiro meu pai, sem dúvida. Enfim, então, a referência... Então fica muito fácil aí responder. Próxima é ele, mas se perguntar assim, quais políticos, eu admiro muito a biografia de JK, de Juscelino, gente do próprio Ulisses Guimarães, que, enfim, foi um grande legislador e tem uma relevância muito forte na política nacional. Você vê aqui o próprio Nilo Coelho, que construiu aqui, Roberto Magalhães, Eduardo também, que acompanhei muito de perto, então vi essa história e trajetória que Eduardo construiu. Mas, enfim, poderia citar aqui diversas outras pessoas da política internacional, enfim, eu gosto muito de acompanhar também, de ler o que teve no passado, de história, até para poder servir de inspiração e de referência. O povo gosta muito de Barack Obama, né? Obama foi um grande orador, sem dúvida, teve uma boa administração, uma controvérsia em alguns pontos ou outros, mas eu acho que assim, a gente não pode diminuir os Estados Unidos só pela administração de Obama, né? Até porque, enfim, eu acho que teve diversos paradigmas que ele quebrou. Primeiro, presidente negro, presidente da periferia, presidente que lutou, professor, enfim. Então, ele carregou um simbolismo e de um governo que estava terminando também, que era o governo Bush, e de uma recessão econômica que estava vindo. Então, tem outros fatores. Não foi só o candidato. Foi o candidato, mas foi o fator micro e macroeconômico que também afetou o desenrolar ali que teve com a gestão dele, sem tirar o mérito, é óbvio, mas você tem George Washington, você tem Bill Clinton, aí depois você vai para Lincoln, depois você vai para Jefferson e para tantos outros que contribuíram para os Estados Unidos ser o que é hoje, né? Vamos fazer o seguinte, Miguel tem uma agenda depois daqui, né? Senão ele nunca mais vai querer vir no nosso podcast. Vamos só ao intervalo e a gente volta com a parte final. A gente tem uma parte final bem gostosinha, bem simples. Bora. Se bem que a gente faz as perguntas e acaba tudo em política, não tem essa, né? Acaba em política. Até dos Estados Unidos a gente tá falando. O pessoal tá de prova, a gente tentou, viu? A gente tentou, viu, Emerson? Não tem como. Mas não tem como desvencilhar Miguel Coelho de política, né? Mas a gente tá tentando. Bora. Vamos falar dos nossos anunciantes, agradecer o China em Casa. O China em Casa tem sempre uma opção especial para o seu jantar, para o seu almoço. É só ligar 3864-1230. Tem um aplicativo, você pode baixar e escolher aí o seu prato preferido. Comida japonesa e chinesa no China em Casa e com esse combo promocional, né? R$ 69,90. Pizza mais o sushi, 40 peças, R$ 69,90. 3864-1230. Exatamente. Vamos falar também de serviços para varejo. Nossa querida Josiane Sampaio, olha, profissional de primeira. Para você que quer, de forma estratégica, posicionar melhor a sua empresa no mercado, para você que quer qualificar ainda mais a sua equipe, né? Principalmente em relação às vendas, em relação a como vender mais, a como você posicionar melhor os produtos na prateleira. Então, serviços para varejo. Josiane Sampaio é uma profissional sem igual e por aqui não tem profissional como ela. GVR Mentoria Empresarial. Ajudamos empresários de pequenas e médias empresas a terem lucro e liberdade através de uma equipe capacitada e autogerenciável. A GVR Mentoria tem como propósito transformar negócios através de pessoas. Alto Vale Prevenções, olha, para você que quer andar tranquilo no seu dia a dia, para você que comprou aquele seu carro e mais ainda você não colocou a proteção no seu carro, proteção veicular, Alto Vale Prevenções, tem também serviço de monitoramento, tem assistência aí 24 horas, a hora que você precisar, tem guincho também, o pessoal vai lá e te atende, tá? Então, Alto Vale Prevenções. Mais outras. Pretende se candidatar a prefeito mais uma vez? Eu acredito que não, nem vou perguntar para Miguel, porque ele já respondeu, né? Enfim, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Mas obrigada pela sua pergunta. Já pensou você sofreu um acidente, roubo ou furto? Imprevistos acontecem. Com a Alto Vale Prevenções você viaja com tranquilidade. Proteção para o seu carro, sua moto ou seu caminhão. Rastreamento e monitoramento, cobertura contra roubo e furto, acidentes, perda total. Trabalhamos com carros e motos reserva. Somos a Alto Vale Prevenções, a melhor do Brasil. Quer uma carona? Eu sou Josiane Sampaio, sou trademark dentro do Serviço para o Varejo, juntamente com outros profissionais de diversas áreas que levam juntos o crescimento do teu varejo. E aqui no Mundo do Real, nós fizemos o trabalho iniciando pela pesquisa de comportamento de compra
e depois iniciamos então, sabendo do que cada área teria como acréscimo, né, como potencial em crescimento, então elaboramos o layout da loja para que pudéssemos dispor cada categoria no seu local. Dentro dessa pesquisa de comportamento, nós identificamos um potencial muito grande na área de papelaria e as flores que já eram um sonho do empresário, de realmente crescer com essa área de flores de arranjos artificiais. A loja também já era muito forte na parte de utilidades e plásticos. Era o produto que o cliente já vinha atrás. Mas mesmo tendo essa força, nós buscamos fortalecer ainda mais para que a gente pudesse também trabalhar as outras áreas. Então, hoje, tem um acréscimo aqui de mais de 1.000 itens desde quando iniciamos o trabalho. Quando começamos, eram em média 7.000 SKUs cadastrados nessa loja. Hoje já passa de 8.000. Eu amei o novo espaço, porque está bem diversificado, está bem sinalizado a localização dos produtos. E para você que quer desenvolver a tua loja, desenvolver o teu varejo, entre em contato com a gente. Agende uma visita técnica e nós vamos avaliar e diagnosticar quais as suas reais necessidades para te oferecer a tratativa correta de acordo com o serviço ideal para a tua loja. A vida é como um espelho. Obtemos os melhores resultados quando sorrimos. Seja o melhor que puder ser. Seja Sorriso. Clardente, mais de 10.000 sorrisos transformados. Profissionais especializados em todos os tipos de procedimentos estéticos dental. Lentes de contato, implantes dentários e próteses. Facetas de porcelana, gengivoplastia, bichectomia. Clardente, há mais de 20 anos, valorizando sorrisos. Academia Duobus. Equipamentos de última geração. Equipe especializada. Mais espaço. Ambientes climatizados. Preços especiais. Academia Duobus. Duobus. Esculpindo o melhor em você. Avenida das Graças, Dom Avelar, Petrolina. Glaciar Refrigeração, montagem e manutenção de câmaras frias para refrigeração e conservação de frutas, bebidas e laticínios. Os melhores equipamentos e equipe técnica qualificada. Glaciar Refrigeração. Ligue e solicite o seu orçamento. Ó, de volta, batendo papo hoje com o Miguel Coelho, né? A gente conversando aqui com o Miguel, falando de política, de vida pessoal, né? Da sua nova rotina, né? Pós aí todo esse momento político. Mas é o novo Miguel. É o novo Miguel agora? É o mesmo Miguel. É o mesmo Miguel com a nova rotina. Acho que nem tanto, porque eu acho que é meio que um embriaguez. Uma vez político, sempre político. E não vai parar por aqui. A gente tava falando de dieta aqui fora do ar. Miguel tá falando de dieta, Miguel. Tentando, né? Passou o veraneio agora. O problema é que tem carnaval. Acho que dieta só começa mesmo pós-carnaval. Tudo começa depois do carnaval. Se for depender de data comemorativa, aí vem a Páscoa, né? Mas a quaresma é um bom tempo. Abrir mão de umas coisinhas. Mas aí tem ovo da Páscoa, tem não sei o que lá mais, tem o peixinho. Ah, mas o peixe é saudável, Peixe né? pode. Vamos continuar falando. A gente tem uma parte final aqui do nosso podcast, que é onde a gente conhece um pouco mais das reações emocionais dos nossos convidados, né? Deixa eu fazer uma pergunta antes disso aí, da gente começar. Miguel, como você... Acho que tudo na vida é feito de pensamento, de estratégia, de você traçar um plano. Como você se vê daqui a 5 anos? Ou 3 anos? Depende muito, né? Se a gente estiver falando em ciclo político, obrigatoriamente é daqui a 4 anos. Então, se perguntar daqui a 3, eu pretendo estar mais magro, com a dieta funcionando. Enfim, do ponto de vista profissional, conseguindo empreender ainda mais nos assuntos e negócios que eu hoje toco, junto com a minha família, enfim, com outros sócios que tenho. E do ponto de vista político, passadas as eleições de prefeito, com um grupo político ainda mais robusto, com mais prefeitos, com mais vereadores, com uma bancada de deputado estadual e deputado federal ainda mais representativa, para que possamos chegar mais fortes em 2026. Depois da eleição de 26,
Aí eu lhe respondo em 26. Aí eu estava refletindo aqui, você falando dos cursos que você fez e tudo mais. E eu pensando aqui comigo, hoje em dia a gente percebe, lamentavelmente, muito político que não tem essa preocupação. Despreparado. Né? Despreparado. Na parte exatamente técnica, né? Que poderia estudar mais. E aí eu vejo algumas lacunas que a Constituição deixou, que é no fato de não exigir diploma, de não exigir uma qualificação para você ser político. Só que quando você chega lá, você se depara com muitas questões técnicas e você precisa, de fato, ter uma qualificação. Você acha que hoje os políticos precisam ter essa maturidade de entender que precisa estudar? Acho que não é só a maturidade, mas principalmente a humildade, né? De reconhecer o que não sabe. Se você perguntar se eu entendo de medicina, óbvio que não fiz medicina. Agora, eu entendo que eu preciso de um bom secretário ou secretária de saúde que entenda mais do que eu sobre a área médica, para poder tocar essa parte junto comigo. Eu acho que a maior virtude de um grande líder político, no executivo principalmente, é a habilidade de formar time e de saber liderar. Eu não preciso saber de tudo, eu preciso ter gente tão comprometida e competente comigo naquela missão me ajudando. Aí sim você faz uma grande equipe e um grande governo. Eu disse isso numa das primeiras reuniões que eu fiz enquanto prefeito, ali ainda na transição em 2016, que muita gente acha que para fazer uma grande gestão precisa de um grande resultado. E eu disse a eles, e repito, e disse isso diversas vezes, que o grande resultado se faz com pequenas conquistas constantes. A gente conquistando e vencendo todo dia, a gente vai ter um grande resultado no final. Então, é a mentalidade do que é que você quer construir. E também eu acho que uma outra coisa importante na política e que se aplica até para a vida profissional. A gente não pode ter a ansiedade e a pressa de querer ser reconhecido. O tempo pode até ser o presente pode até ser injusto, mas o tempo não é. Então a gente tem que saber qual é a marca que a gente quer deixar e esperar que esse legado seja reconhecido em algum momento. Porque a vida das pessoas e muitas vezes a pressa em julgar, de fazer um mau julgamento até, ela pode ser muito dolorosa, ela pode ser muito injusta, muito cruel com quem está na vida pública. E eu acho que se você faz aquilo consciente, confiante e convicto do que você está fazendo, você em algum momento será reconhecido, entendeu? Então tem que saber jogar e jogar, enfim, com a sua consciência principalmente. Dentro do seu período como prefeito, você foi um prefeito que teve uma aprovação muito alta. Mas tudo na vida tem pontos fortes e pontos fracos. Quais são seus pontos fortes e pontos fracos? Eu prefiro que os outros digam, né? Até para eu poder melhorar os pontos fracos. Mas você, fazendo uma autoanálise. Não, acho que assim, de novo, você começou a frase, né, dizendo que a gente terminou a gestão com uma alta aprovação de quase 90%, mas a gente não começou a gestão assim. Eu comecei a gestão em 2017 com 55%, 60% de aprovação, cheguei a bater 47%, depois voltamos a recuperar e, de novo, a gestão pública e o nosso governo, enquanto prefeito, ela não foi uma obra de uma nota só, ela não foi um conjunto de uma única coisa. Ali foram acertos e erros que a gente teve. Graças a Deus tivemos a habilidade de reconhecer os erros e corrigi-los a tempo para poder acertar mais e errar menos. E tendo a humildade de também ser muito franco. Eu acho que vocês acompanharam, franco com a população, que quando a gente errava, eu mesmo assumi o erro, porque eu acho que é o papel do líder, que quando a equipe erra ou ele erra, ele precisa ser o primeiro a assumir. Ao mesmo tempo que quando acerta, ele precisa ser o primeiro a reconhecer o acerto da equipe. Porque você precisa estimular, você precisa engajar as pessoas a trabalhar. Muitas vezes as pessoas diziam, né? Poxa, Miguel, eu virei prefeito com 26 anos, né? Miguel tem 26 anos, será que vai dar conta? E etc. Ele ficava com aquela baboseira de idade, né? Eu dizia, alguém já tomou pé do que é a Prefeitura de Petrolina, é uma das maiores empresas de Petrolina. E precisa ter essa mentalidade. A gente tem mais de 12 mil funcionários, enfim, a Prefeitura tem, né, olhando assim por esse lado. É um orçamento que quando eu cheguei era de 650, 700 milhões, eu deixei com mais de 1,2 bilhão de orçamento. Tinha déficit e deixei com superávit. Então, isso é gestão. Eu acho que muitas vezes a gente não pode julgar pela lataria, né? A gente precisa julgar pelo conteúdo, pela capacidade e pela intenção, que eu acho que a intenção conta muito também. Miguel, vamos para a nossa parte final, né? O que mais te deixa irritado? Rapaz... Ele não está querendo responder nossas perguntas hoje. Não, eu respondi todas. Vai. Não, eu acho que é enrolação. Como é que se fala? Quando a pessoa não é objetiva... Não é prática.
É enrolada, mas tem é prolixa, que fica enrolando e falando e dando a volta no meu mundo pra falar alguma coisa. Eu fico logo puto, eu digo, bora, vai, fala. Eu não gosto de reunião longa. Acho que se a gente tem uma reunião, tem uma pauta, né? Senão a gente não teria interesse em sentar um com o outro. Enfim, Reunião. Isso é alguma coisa óbvia de... Enfim, a gente senta com as pessoas porque a gente tem alguma coisa pra tratar. Pô, a reunião tem que durar 15, 20 minutos, porque todo mundo tem o que fazer da vida, vamos tocar. É isso aqui, o problema é esse, tem como resolver, tem, não tem, pronto, passa, outra. Agilidade, né? Movimento. Vamos tocar, porque senão você não anda. Já pensou aquelas reuniões de 3 horas? Hoje mesmo eu estava numa apresentação, aí tem um rapaz com laptop, uma apresentação longa que só a peste, 50 slides. O cara falando, quando chegou na 20, eu digo, meu chefe, vamos seguir, eu já entendi o que é. Vá para o objetivo da conversa. E a gente volta para a apresentação quando for nessa... Senão ia ser 1h30 de apresentação. Ninguém merece um negócio desse, pô. Vamos objetivar, né, o tempo. Reunião chata. E o que te deixa feliz? O que alegra Miguel Coelho? Primeiro a família, sem dúvida. Os amigos, família, tá em casa. E as realizações, né? Acho que a gente precisa valorizar todas as conquistas. E muitas vezes não só as nossas conquistas, mas a conquista da nossa mulher, do nosso marido, enfim, do nosso companheiro, no caso, enfim, de quem for. A realização dos seus filhos. Eu sou pai agora, acho que, enfim, vocês, Davi, Adriana, né? Mas a gente se realiza pelos nossos filhos. Da gente poder valorizar também a conquista dos amigos, que eu acho que um problema muito forte hoje, aí eu digo enquanto sociedade mesmo, é a inveja. E a gente, em vez de torcer para os outros crescerem, a gente está cruzando os dedos para dar errado. É um pensamento mesquinho, ridículo e tal. E isso é ruim para todo mundo. Isso é ruim primeiro para a gente, que a gente fica torcendo para o negócio dar errado. Isso é energia muito ruim que a gente carrega, a gente não pode ter isso. Então, acho que o que me deixa feliz é a conquista, seja nossa ou seja de terceiros. Que música você ouve quando tá muito feliz? Eu só não gosto de funk. Enfim, eu escuto praticamente tudo, mas enfim, forró, sertanejo, música clássica eu gosto. Enfim. Tem alguém que você nunca trouxe para o São João que você gostaria de trazer? Poxa. A gente trouxe gente pra caramba. Esses 5 anos é lembrar de alguém que ficou de fora. E até quem ficava de fora a gente botava no outro ano, né? Pra compensar e tal, mas não sei, acho que não. Acho que não ficou ninguém, não. Fizemos São Joões cada vez melhor, né? O São João daqui tá de parabéns, viu? Que bom. Responsabilidade de Simão agora manter melhor, né? Simão pegou ali uma responsabilidade grande de manter. Agora, quando você tá triste, o que é que você escuta? Pra reflexão, pra você dar aquela acalmada? Acho que primeiro não pode dar intimidade, é problema. Acho que muitas vezes eu vejo isso muito próximo a mim, mas também vejo isso muitas vezes fora, que é a pessoa se deixar abater por aquele negócio enfim, e ficar se sugando com aquilo. Acho que é óbvio quando você absorve uma derrota, no caso que a gente, enfim, eu passei por isso recentemente, beleza, você processa aquilo, internaliza e tchau, bola pra frente. A vida é assim, você precisa aprender com aquilo, precisa se fortalecer com aquilo para que você possa evoluir, né? A evolução da espécie é algo natural e a gente precisa fazer. Então, eu acho que é isso, é não internalizar, é saber internalizar e saber também como descarregar ela, para você poder, enfim, olhar para o novo horizonte. Agora, Miguel, veja só. Deixa eu só fazer só uma para você finalizar. Manda. De 0 a 10, qual a nota você dá para Miguel Coelho? Sou suspeito. É melhor vocês opinarem. Nenhuma nota. Não pode ser juiz da gente próprio, né? Pode. Eu prefiro Imagina ser você chegar e dizer, outros. Miguel, imagine se alguém chegar. Aliás, você já esteve em diversas situações como essa, de uma pessoa chegar e apontar o dedo. Miguel, e em outras palavras, Miguel, você é 0, digamos assim. O que você diria? Não, só diria que eu acho que não é nenhum dos extremos. Primeiro que a gente não é 0 e segundo que a gente também não é uma obra perfeita porque não existe. Então a gente está em algum caminho sempre podendo crescer. Se você, por exemplo, der um 9, você pode chegar a 10. Se você estiver em 8, você pode crescer. Se você estiver tão baixo, você tem muito caminho para melhorar. Que nota você daria para você? Não gosto, eu não vivo por nota, eu vivo por realização. Graças a Deus consegui realizar muita coisa na minha vida. Tenho 32 anos de vida apenas, tenho muito que conquistar, tenho muitos sonhos a realizar. Tenho desejos a poder concretizar ainda também, então não gosto de me avaliar assim. Eu sou muito feliz, sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa leve, sou uma pessoa obstinada, sei do que eu quero da minha vida, então
E sinceramente, se as pessoas querem me julgar, querem me avaliar, que julguem pelos meus atos e pelas minhas atitudes. E a minha avaliação pessoal de mim cabe a mim para eu poder evoluir como ser humano. Miguel, agora você como gestor, tem vários gestores em Pernambuco que olha para você e admira o trabalho que você fez aqui em Petrolina, né? Agora tem muitos também que em Pernambuco que cambaleiam aí na administração. O que você diria para esses gestores? Qual seria o conselho de Miguel para um gestor que está ali meio perdido? Primeiro tem que perseverar, tem que acreditar, tem que saber o que quer também, porque tem muita gente que vira prefeito sem saber por que virou. Então, se você não sabe onde quer chegar, você vai continuar perdido o tempo todo. Então, Qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve, exato. Então, acho que você precisa saber onde você quer ir, o porquê que você virou prefeito, que você entrou na política. Se cercar de pessoas competentes, pessoas melhores do que você, principalmente. A gente não pode achar que é o doutor de tudo. A gente tem que saber, você perguntar qual foi um atributo, algo que eu botei na minha cabeça logo quando virei prefeito, e demorei um ano para perceber isso, é que eu não poderia achar que saberia de tudo, e que eu tinha que ter gente melhor do que eu em várias outras missões, que a minha missão de ser melhor do que os outros era de liderar. Eu precisava liderá-los em torno de um propósito comum para que a gente pudesse todo mundo remar junto. Então, acho que é você ter esse senso de pertencimento, esse senso de objetivo comum, de propósito, de encaminhamento, que aí você consegue criar uma sinergia muito forte e algo que ninguém consegue abalar de forma que desorganize, entendeu? Beleza. E bora fechar? Fecha. Vamos lá. E se hoje fosse seu último dia, que frase você deixaria para Miguel disse, eu quero ir embora, porque esse povo aqui tá me apertando. É só coisa de reflexão. É só coisa de reflexão, rapaz. Não, fé em Deus, eu ainda vou ter muitos dias pela frente, ele me abençoando, me iluminando. Pra deixar claro que a gente não tá desejando nada de ruim, não. Mas eu acho que o que a gente precisa ter ao final do nosso ciclo é a sensação de dever cumprido. Então, se fosse para resumir uma palavra, gratidão. Muito bem. Obrigada, Miguel. Obrigado. Por ter vindo. Parabéns mesmo, aqui Miguel. pelo Petrocast aí, pela iniciativa. Gostou? Foi um prazer estar aqui com vocês. Gostou? Gostei. Muito bem. Muito bom. Mas Pois pro é. Petrocast Volte você dá uma mais nota? Hã? Pro Petrocast você dá uma nota? 9. Poder melhorar. Pra deixar a margem de crescimento. Margem de cara. crescimento. sim. Obrigada, viu, mesmo. Miguel? É isso. E boa sorte aí na sua jornada pra como vocês empreendedor. E conte com a gente quando precisar. Estamos aqui, as portas do Petrocast abertas para informações, para divulgação Muito obrigado. das suas políticas públicas, que eu tenho certeza que não vai parar por aqui. Vamos juntos. Obrigado. Gente, se inscreva no canal, compartilhe e maratone aí nos episódios. Tem muito conteúdo bacana para vocês. Valeu, gente. Até o próximo episódio. Até lá.